e assim nos preparar para a exposição da palavra do Senhor. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, ó Pai, porque ao final desse dia estamos aqui, Senhor, guardando o dia do Senhor, estamos cultuando, estamos louvando o Teu nome, Senhor. Estamos, ó Senhor, invocando o Teu nome e ouvindo a Tua voz. Nesse dia que é um dia separado, exclusivo, Pai, para que o povo de Deus se reúna como congregação, como assembleia solene, e esteja aqui, Senhor, reconhecendo, Senhor, a grandeza, a bondade, a misericórdia, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Senhor, que essa adoração, que esse momento, Pai, extravase na nossa semana, Pai, que possamos ser carregados, ó Pai, Senhor Deus, recarregadas as nossas forças, recarregadas, Senhor, o nosso ânimo, o nosso vigor, ó Pai, em nossas vidas, para vivermos o Evangelho, Senhor, de forma, Senhor Deus, profunda e real em nossas vidas. Que a Tua palavra possa, Senhor Deus, ser estímulo, Pai, e toque profundamente o nosso coração, nos ensinando assim, Pai, como nós devemos viver nesse mundo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Agora nos versos 35 a 40. Eu vou fazer a leitura do verso 33, porque nós paramos no meio dessa exposição e vou dar continuidade. E vamos avançar um pouco aí nos versos 38 a 41, tirando algumas lições para nós. Uma coisa que nós falamos anteriormente, quando começamos a expor essa narrativa, né? Que começa ali praticamente a partir do verso 30, onde o Senhor Jesus, mais uma vez, ele fala sobre o seu sacrifício. Nós vimos na primeira exposição que aqui nós temos o padrão para os discípulos de Cristo. E o padrão para os discípulos de Cristo começa com o sacrifício do Senhor Jesus. E é muito interessante porque os versos que se seguem, ele, apesar de falarem aparentemente coisas diferentes, elas têm a mesma perspectiva. Tem o mesmo pano de fundo, tem o mesmo princípio que se inicia com o serviço a Deus, que é dar e não receber. Que fala sobre humildade, que é o ponto principal, a característica marcante e inicial dos verdadeiros servos do Senhor. Eu gostaria de fazer essa leitura começando pelo verso 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esse aqui é o princípio no reino de Deus. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe a mim. Não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem em quem em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus lhe respondeu: não lhe proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos deram de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que nós estamos vendo nesses versos é o Senhor Jesus querendo ensinar os seus discípulos que o princípio vital do discipulado cristão é a humildade. Essa é a característica principal do crente. Uma vez que eles não compreenderam o que significa o reino de Deus, nem o papel deles nesse reino, o problema dos discípulos agora, depois da afirmação de Jesus, de sua necessidade de dar a sua vida em resgate por muito, é que eles estão querendo ser o maior. Eles estão discutindo entre eles quem era o maior entre eles.
Quem deveria ter privilégios entre os outros ou sobre os outros e não para servir os outros. Como Cristo, que era o maior entre os nascidos de mulher, e o único e verdadeiro Deus, mas que estava agora oferecendo a sua vida em favor de homens que só pensavam em si mesmos. Que contradição nós estamos vendo aqui. E esse é um contraste gritante entre a humilhação do Senhor Jesus e o desejo dos discípulos por distinção e reconhecimento. Os discípulos do Senhor Jesus estavam demonstrando uma ambição, um amor pela proeminência, incompatíveis com o discipulado cristão. O verso 35, dentro dessa continuidade, diz assim: E assentando, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta é meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas aquele a quem que me enviou. Essas palavras aqui, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos, no verso 35, mostram que o pensamento do mundo é completamente contrário à mente de Cristo. Parece que nós crentes ainda não entendemos isso, né? E não só nessa área, como em tudo. Ontem estávamos dando uma palestra, a Simone falou uma coisa interessante que eu sempre digo. Quando todo mundo estiver andando para um lado, na mesma direção, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Está todo mundo andando nessa direção. O mundo está andando nessa direção. Será que essa é a direção certa? Provavelmente não. Porque o pensamento do mundo é completamente contrário às verdades do Evangelho. E é isso que nós estamos vendo aqui. Perceba que dominar, e a ideia constante aqui, é a ideia que o mundo faz de grandeza. Aqueles que dominam são grandes. Mas a grandeza, segundo o Evangelho da graça de Deus, é o serviço. E na concepção do mundo, servir é algo menor. E por quê? Porque a ideia geral, né, desse mundo, a ambição desse mundo consiste em receber honrarias e atenções. Mas o desejo do crente não deve ser esse. O desejo do crente deve ser o de dar e não o de receber. O de servir ao próximo, ao invés de buscar ser servido. Em suma, o homem que mais serve aos outros e é útil em sua época e geração é justamente o maior aos olhos de Deus e de Cristo. Nós precisamos entender que o serviço aos outros é o principal caminho por meio do qual os cristãos imitam e cumprem a missão de Cristo do Evangelho. Abra Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4, mais especificamente o verso 4. Veja o que Paulo vai dizer. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha carreira, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Perceba que esse é o princípio do Evangelho da graça de Deus. Não ter em vista o que é propriamente meu. Não olhar primeiro os meus interesses, senão que
olhar também os interesses alheios. E aí a gente olha para essa realidade e a gente percebe como nós somos ávidos, desejosos em buscar os nossos interesses em primeiro lugar e muitas vezes em detrimento dos interesses alheios. Em querer o melhor para nós, custe o que custar, e não dar o melhor lugar a uma outra pessoa, ou ficar com a melhor parte, deixando a pior para os outros. Eu vou contar um pecado meu. Às vezes eu estou em casa, aí tem alguma coisa, comida, alguma coisa assim, e aí tem um pedaço maior e um pedaço mais bonito, e eu ofereço a minha esposa e torço para que ela pegue o melhor para ela. É porque é assim, né? Você como marido, como servo, você quer que aquela pessoa, e quando ela pega o melhor, eu fico satisfeito. Sabe por quê? Porque o meu olho está ali. Eu estou querendo o melhor para mim. E uma das maneiras de nos esforçar, vamos dizer assim, entenda o que eu estou querendo dizer, a sempre ficar em segundo plano e a dar a honra a outra pessoa, é que essa pessoa pegue aquilo que você deseja. E assim aquilo está mitigando o seu desejo carnal. Porque o meu desejo é pegar o melhor para mim. É ficar com a melhor parte. E não oferecer essa melhor parte. Esse é o nosso coração, essa é a nossa disposição. Mas é uma disposição contrária ao que a palavra de Deus fala. Nós precisamos ver essas coisas em nós, e mortificar essa necessidade de autossatisfação, de autoindulgência, desejo de achar que a melhor parte, ou que somos melhores que os outros, e então merecemos o melhor. Ou estarmos em primeiro lugar, em evidência. Como é bom, como as pessoas não reconhecem o nosso trabalho, mas que o nosso trabalho é extremamente essencial para a movimentação e para a sustentação de alguma coisa. Não que seja errado nós reconhecermos, isso faz parte da justiça, reconhecermos os atos bons e louvarmos os atos bons dos homens. Mas perceba que até aquilo que é bom, que Deus estabeleceu como bom, o louvor daqueles que fazem o bem, o louvor daqueles que agem de forma altruísta, que são essenciais naquilo que fazem, servindo outros. Perceba como até isso, para nós, por causa do nosso coração, às vezes é danoso. Eu não estou dizendo, você deve reconhecer, sim, as pessoas que estão à frente, que fazem as coisas da forma correta. Os pais, por exemplo, os filhos devem reconhecer o que as suas mães fazem por eles. Os homens devem reconhecer e louvar, como diz a Escritura no Salmo, lá em Provérbios 31, que o marido e seus filhos louvam a sua esposa, a mãe e esposa que é, pelas suas virtudes. A questão não é essa. A questão é que como o nosso coração vai estar diante disso. Se o nosso coração for um coração de servo, a gente jamais vai trazer isso para nós. Nós vamos colocar isso diante do altar do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, porque é pela graça dele que somos o que somos. Os homens que estão dispostos a serem os últimos e servos de todos por amor a Cristo, eles são bem poucos, mas são esses que convencem os incrédulos de que o cristianismo e que o evangelho é uma realidade que agita o mundo. Matthew Henry diz que aqueles que são mais humildes e renunciam a si mesmos
mas se parecem com Cristo e serão mais carinhosamente reconhecidos por Ele. No verso 36, o Senhor Jesus traz uma criança, coloca no meio deles e diz: qualquer que receber uma criança como esta, a mim me recebe. E é muito interessante porque nós estamos vendo aqui um contexto de instrução no mundo judaico. Era assim que os mestres faziam. Chamavam os seus discípulos em um lugar separado, se sentavam e a partir daí eles começavam a dar instruções, a dar ensinamentos, e nada melhor que um bom exemplo para ilustrar o ensinamento, uma vez que os discípulos do Senhor Jesus se tornam lentos ou difíceis de entender. E é muito interessante nós percebermos o que significa essa criança, esse ato do Senhor Jesus. A criança aqui, nesse cenário, é um bom exemplo de alguém que tem pouca honra ou prestígio, alguém que não se dá muita importância. As crianças naquela época não eram muito valorizadas, apenas toleradas na sociedade judaica. Crianças e mulheres na sociedade judaica eram em grande parte membros auxiliares da sociedade, cuja conexão com as suas correntes sociais predominantes dependiam exclusivamente dos homens. A criança aqui é uma imagem de pessoa insignificante e sem expressão em uma sociedade, mas quem os discípulos de Jesus deveriam considerar e receber. E não só uma criança no sentido de ser uma criança pequena, mas isso extrapola, porque é dessa forma que o Senhor chama aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que estão iniciando na fé, de pequeninos, de crianças. E os discípulos deveriam ser como Jesus, que abraça as crianças e pessoas que a sociedade está desprezando por não terem nenhuma relevância social. São pessoas simples, pobres e comuns. Perceba como esse tipo de pecado se desdobra em várias outras coisas, mas que tem como um fundamento uma palavrinha tão deletéria e tão demoníaca quanto orgulho. É isso que está por trás de Tiago, capítulo 2, que nós acabamos de ler. Por que alguém despreza uma pessoa pobre e exalta uma pessoa rica? Orgulho. Orgulho. Porque na realidade ela está se mostrando aí. Ela está mostrando as suas preferências. Ela está mostrando quem ela é no seu coração. Ela está mostrando que ela vive e gosta desse tipo de coisa. Na realidade, a gente poderia dizer, dar uma psicologizada aqui, né? Ela está se vendo naquela pessoa rica, porque olha aquele desprovido e o tem como miserável e desprezível. Veja o que o Senhor Jesus fala a respeito daqueles que são pobres no reino de Deus. E é muito interessante, porque eu já falei isso aqui, né? A expressão pobre no Evangelho ela é muito extensa. E ela não se refere unicamente a uma pessoa desprovida de condições financeiras. Ela vai muito além disso. Porque uma pessoa pode ser extremamente rica e ser uma pessoa miserável, pobre. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, uma outra tradução para humildes de espírito é pobres de espírito. São pessoas que não têm aonde recorrer, não têm recursos próprios, não têm capacidade de suprir as suas necessidades. E por isso se colocam diante daquele que pode lhe oferecer todas as coisas. E quando a gente vê esse sentido estendido na Escritura, nós vamos ver que não será a condição social que vai tornar uma pessoa pobre ou humilde. Não vai ser o quanto ela tem na conta dela, ou o que ela tem de bens, mas sim o que existe dentro do seu coração. Veja o que Mateus capítulo 25, verso 37 a 40 diz. Então perguntaram os justos: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e temos de beber? O quanto te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo-lhe, dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E é muito interessante, nós temos, por causa dos nossos filhos que estão morando fora, viajado com constância para fora do país, não como turistas. Nós não somos turistas. Apesar de passear por lá e aproveitar, né? Nós não vamos para lá para, como diz o pessoal, turistar. Nós, quando estamos ali visitando os nossos filhos e tal, nós somos estrangeiros. E é muito interessante, por mais dinheiro que você tenha, por mais uma situação melhor que você, quando você está num determinado lugar em que você é estrangeiro e você está numa situação de fragilidade. De fragilidade. Pode ser daqui, você ser do Rio para São Paulo, ou daqui para um outro país, né? Ou ir lá para o norte do Brasil. Você está você é um estrangeiro. Você está em uma situação de fragilidade. Você depende de outras pessoas. Você não conhece o lugar. Você não conhece os locais onde você vai comprar alguma coisa, onde você vai suprir a sua necessidade naquele momento. Você precisa constantemente de ajuda, independente do dinheiro que você tenha, ou da sua posição social. Você está numa situação de vulnerabilidade. Se alguém não vier auxiliar você, um guia turístico, por exemplo, né? Ou alguém que conheça o lugar, ou alguém que chegue para você e diga: não, é ali, assim, olha, você faz isso, assim. Você fica completamente perdido. Então percebam que todos nós podemos estar numa situação como essa, numa situação de debilidade, preso, como ele diz aqui, né? Forasteiro, né? Uma pessoa que precisa de um abrigo, de uma acolhida, né? Da nossa parte. Uma pessoa que está numa situação vulnerável, seja na escola, um colega profissional está com um problema, até mesmo na sua área, ali na sua disciplina, e você vai lá, ajuda o seu colega e tal. O Senhor está dizendo aqui que essa é uma responsabilidade nossa. Ele diz assim: quando te vimos forasteiro, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A Escritura vai mostrar que nós devemos fazer isso para todos, mas principalmente os da família da fé. Nosso coração tem que estar voltado para aqueles que são filhos de Deus. E nós, nas suas dificuldades, sejam essas emocionais, sejam essas financeiras, seja qualquer dificuldade, né? Porque dificuldade não é só financeira. A gente tem uma visão muito errada. Tudo é dinheiro. Tá? Mas o problema da vida dos homens não é só isso. Existem muitas outras coisas que são muito mais importantes, muito mais valiosas e que nós temos necessidade do que dinheiro, do que sustento. O que nós, como servos do Senhor, devemos estar dispostos a suprir essas necessidades, a auxiliar. Porque todas as vezes que fazemos isso para um dos nossos irmãos, nossos pequeninos irmãos, ao Senhor estamos fazendo. E perceba que a ideia aqui são pessoas simples que não teriam condição de retribuir um favor, um cuidado, uma delicadeza de nossa parte. Não podendo esperar nada deles, nenhuma vantagem teríamos, apenas por vezes um muito obrigado. Mas nós não fazemos ou devemos fazer isso como que se fôssemos receber em troca. Mas é assim que a gente faz, né? Eu faço um favor para você, porque lá na frente eu posso precisar de você,
E aí você vai... Esse é um pensamento mundano. Eu vou fazer um favor para alguém, eu vou ajudar alguém, porque aquela pessoa precisa. E eu, como servo do Senhor, sou aquele que vou entrar na sua necessidade e vou suprir, vou auxiliá-lo naquele momento de dificuldade. E por que isso? Por que essas coisas devem ser assim? Porque Deus deve ser reconhecido em todos os nossos caminhos. Porque Deus se faz presente por meio das nossas ações e porque a sua presença se revela por meio de nós. Existe na Escritura um texto que eu não lembro qual é, mas que fala de um determinado homem que por suas ações parecia um anjo de Deus. Eu já ouvi isso na nossa realidade, nos nossos dias. Alguém falando, poxa, aquela pessoa parece um anjo de Deus. E por quê? Porque ela vem ao socorro de alguém. Porque ela é aquela que ajuda, é aquela que supre, é aquela que consola, é aquela que traz Deus manifestado nas nossas ações, na vida do nosso próximo. James Edward diz que o ato mais humilde de gentileza provoca uma reação em cadeia que move o céu, pois o que quer que seja feito a um pequenino e desprovido é feito para Jesus. E o que quer que seja feito para Jesus é feito para Deus. Cristo vê essas coisas com grandeza, mas a carne e o sangue não são capazes de perceber outra forma de grandeza senão poder, riqueza e elevadas posições sociais no mundo. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti isso algumas vezes na minha vida. Quando faço alguma coisa dessa natureza, não recebendo ou sabendo que a pessoa não terá condições de pelo menos dizer obrigado, você sai daquela situação como se você sentisse no céu. É uma satisfação que você não consegue descrever. Você poder ajudar alguma pessoa em situação de fraqueza e aquela pessoa ser grata. E a única coisa que você vê nos olhos dela é aquela gratidão que ela tem por aquilo que você fez por ela. Não existe preço para isso. Não existe. O Filho de Deus aqui declara que a verdadeira grandeza consiste em nos devotarmos e cuidar dos mais fracos e humildes do seu rebanho. É isso que nós vamos ver aqui. Resumindo, os discípulos de Jesus deveriam focalizar a sua atenção nos pequeninos, nas ovelhas do rebanho de Cristo e não estarem preocupados quem seria o maior no reino de Deus. Eles deveriam estar com os olhos aqueles em que a sua condição de necessidade e dependência confiante lembrasse ovelhas, porque ovelhas são animais extremamente desprovidos de qualquer força ou sustentação. E perceba que essa é a mesma essência refletida, a mesma qualidade refletida que existe no Senhor e Criador desse universo. Lá em Isaías 57, verso 15, ele diz assim: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Perceba, queridos, que o desejo de ser grande habita por natureza em cada coração humano. Por isso nós devemos mortificar nosso coração, porque esse sentimento mostra uma arrogância
um orgulho que caracteriza o inimigo das nossas almas. Na continuidade dessa narrativa, e perceba que Marcos coloca todas essas coisas e termina ao final disso. Perceba que o início dessa narrativa começa com a morte, com o Senhor Jesus predizendo a sua morte, e termina com aquilo que nós conhecemos, né, de uma parábola do sal da terra. Ou seja, ele está falando aqui de discipulado cristão. Mais à frente, no verso 42 ao verso 48, que nós vamos desenvolver no próximo domingo, ou domingos, ele fala de tropeço de pequeninos. Percebam como tudo está ligado. E mais uma vez aqui, o Senhor quer dar uma lição. Perceba que esse sentimento de grandeza, esse sentimento de prioridade que nós temos de nós mesmos, leva a distorções completas do reino de Deus. No primeiro momento, eles aqui, depois de ouvirem que o Senhor veio para servir, é o alto sublime que veio para servir, eles querem ser grandes. Ele veio para dar e eles estão querendo receber privilégios. E agora, a atitude de João é uma atitude que demonstra que esse sentimento permanece no coração deles. Quando ele diz assim: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, lhes proibimos, porque não seguia conosco. Ou seja, o orgulho está presente, a falta de humildade está distante na vida daqueles que deveriam demonstrar isso como uma marca principal do seu chamado e vocação. João aqui não considera o seu chamado para o discipulado um chamado para servir, mas sim um direito de privilégio e exclusão. Será, olhando esse texto aqui, será que todos os discípulos pertenciam ao grupo dos 12? Ou os seguidores genuínos de Jesus poderiam existir fora desse número? Veja aqui como que nós distorcemos a coisa. Veja que pertencer ao círculo íntimo de Jesus teve alguns efeitos deletérios, não por causa do pertencimento, mas por causa do coração deles. Aqui nós temos João, Tiago e Pedro, não mais próximos do Senhor Jesus. E aqui vemos uma atitude de João e desses outros irmãos também, porque o que vemos em um discípulo, nós podemos dizer que vemos nos outros também, uma atitude elitista em relação a alguém que estava exorcizando. E aqui nós vemos mais uma vez esse comportamento, que é muito semelhante ao que nós vamos ver mais adiante no capítulo 10, verso 35 a 45, que é a discussão entre eles, ao pedido de Tiago e João, para que se sentem num lugar de honra. Agora eles expõem isso claramente. E essas questões, ou seja, essa perspectiva, essa visão do reino de Deus, está em total desacordo com a lição precedente que eles tiveram anteriormente. Ou seja, João não considera o seu chamado como um discipulado para servir, mas como um direito e privilégios de exclusão. João aqui é presunçoso em suas palavras, ele não nos segue, pois está dizendo que eles não são dignos. Ele está dizendo que eles, melhor dizendo, são dignos de serem seguidos. Perceba a linguagem dele aqui. Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, do qual não nos segue. João, como os outros, estavam com um ego inchado por se considerarem importantes e desprezavam os outros.
E olhando aqui, esse texto parece uma coisa assim bem irônica, né? Porque é bastante pretensioso que aquele homem conseguia fazer o que eles sozinhos não conseguiram. Lá em Marcos capítulo 9, 14 a 29, que era expulsar demônios sem a presença de Cristo. E é esse que está sendo desprezado por eles, por aqueles que não conseguiram fazer o que aquele homem estava fazendo. A atitude de João não deixa dúvida que eles nutriam uma atitude de suspeita em relação aos outros seguidores de Jesus que não eram, vamos dizer assim, iguais a eles. E Jesus está dizendo claramente para os seus discípulos: não parem essas pessoas. Ele vai dizer assim: qualquer pessoa que age em meu nome, em nome de Jesus, ela está recebendo o poder de Deus. No contexto aqui, queridos, as obras e maravilhas em nome de Cristo eram evidências do chamado e da comissão de Cristo. Perceba aqui que a perspectiva do Senhor Jesus, nesse momento, mais importante era fazer ele conhecido do que as distinções que poderiam haver, que poderiam existir entre eles. E essa atitude da parte do Senhor Jesus mostra a falta de pretensão dele, que deveria ser algo característico na vida dos seus discípulos. Veja como você percebe isso nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 12 a 18. Era essa atitude que os discípulos do Senhor Jesus naquele momento deveriam ter. Veja aqui. A situação do apóstolo Paulo contribui para o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, Filipenses 1, 12 a 18, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Pessoas estavam sendo estimuladas por causa da dificuldade que Paulo estava passando por causa do Evangelho. Pessoas estavam sendo encorajadas, como se estivessem vendo: vejam o que Paulo está fazendo, e ele está preso, ele está sendo cerceado, ele está pregando o Evangelho, ele está continuando. Vamos fazer também, nós que temos liberdade. Nós que não estamos na situação em que ele se encontra, que vergonha para nós. Ver esse homem na situação em que ele se encontra, firme, confiante, e cada dia mais avançando no Evangelho, proclamando o Evangelho, vivendo esse Evangelho, e nós aqui sem nenhum impedimento, com medo. E aí as pessoas, estimuladas por atitude corajosa, impetuosa de Paulo, começam a falar com mais liberdade a palavra de Deus. Aí ele diz que no meio desse grupo existiam intenções distintas. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pegam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ou seja, existia um grupo que olhava para Paulo e dizia assim, como os judaizantes, né? Não é aqui o caso, mas, poxa, ele está errado, olha o que ele está fazendo. Olha que ele está sendo preso. Ele fez alguma coisa de errado para ser preso. Está dando um mau testemunho do Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. A intenção, vamos dizer assim, o ponto de partida inicial deles era errado. Mas eles estavam pregando o Evangelho e Paulo diz, olha o que ele diz: todavia que me importa, verso 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo não estava preocupado com ele, ou com o que as pessoas estavam pensando a respeito dele. Paulo estava vendo que o Evangelho estava sendo pregado. E isso, naquele momento, era mais importante que as diferenças
que poderiam existir entre eles. Os discípulos, eles deveriam ser tolerantes com aqueles que diferiam deles. E o princípio que nós temos lá em Mateus, capítulo 12, verso 30, tem que fazer parte da pregação da igreja. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Esse homem que está sendo aqui repreendido por João era um verdadeiro crente em Jesus. Muitos de nós pensamos como João pensava. Porque muitas vezes nós achamos que nenhum bem pode ser feito ou nenhuma coisa certa pode ser feita a menos que aquela pessoa seja do nosso grupo. Ou seja, por não serem da nossa denominação, por não terem um comportamento distinto, diferente, estão à margem do Evangelho. São muitas vezes aqueles que fazem um ídolo da sua forma de igreja e não conseguem ver mérito algum em qualquer outra parte. Eu tenho visitado e pregado em muitas igrejas que não são presbiterianas. E às vezes acho cada coisa engraçada. Interessante, no sentido engraçado e interessante, porque é diferente. Mas muitas vezes eu não vejo nas nossas igrejas a piedade e a sinceridade de coração que essas pessoas demonstram. Nós não podemos ser intolerantes com outros irmãos apenas porque são diferentes de nós, porque apresentam um outro padrão. Talvez até podemos pensar que eles estejam equivocados em alguns pontos, e às vezes estão. Mas nós devemos nos regozijar se o nome de Cristo está sendo exaltado. Nós não devemos olhar eles como coitadinhos. Às vezes são igrejas que estão começando na fé reformada e nós que estamos abandonando essa fé que nos foi entregue. E aí olhamos para esses grupos que estão começando, incipientes e tal, e desprezamos. E muitas vezes nós vemos mais fé, mais disposição, mais seriedade neles do que em nós, que temos à nossa disposição tudo que temos que nos leva a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e o Evangelho. Nós precisamos entender que o reino de Deus é maior do que a nossa experiência com relação a Ele. Tem um texto da Escritura, quando Moisés designa 70 anciãos para ajudarem no serviço, designado, esses 70 anciãos, o Senhor fala para Moisés separar esses homens. E aí Moisés reúne esses homens e ali em torno da tenda da congregação, e aí o Espírito de Deus vem sobre eles, confirmando aquele chamado, e eles começam a profetizar, mas só profetizam ali naquele momento. Está em Números capítulo 11, especificamente lá no verso 29. E aí um dos discípulos de Moisés, eu não sei se é Josué, certo? Teve 2 homens que não estavam ali naquela tenda, mas estavam no arraial, mas foram alistados entre os 70 e começaram a profetizar no meio do arraial. E aí vem esse jovem e diz: Moisés, olha, tem 2 homens profetizando ali fora da tenda da congregação, ali, lá no meio do arraial. Proíbe.
Aí a Escritura vai dizer assim, no verso 29 do capítulo 11 de Números: porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Quando nós olhamos essas coisas de uma maneira generalizada, quando nós olhamos esses textos que estão aqui sobrepostos um ao outro, nós estamos percebendo o que Deus está querendo nos mostrar através daquilo que é o nosso chamado no discipulado. O orgulho não é algo que deve estar presente nas nossas vidas, seja aquele orgulho bom ou orgulho pecaminoso. Orgulho é sempre pecado. Perceba que a atitude deles aqui, num pormenor, agora numa situação completamente distinta, é a mesma. É o mesmo sentimento que gerou esse comportamento aqui deles quererem ir no melhor lugar, de desprezarem outros porque não estavam andando com eles. É o mesmo sentimento que você vê lá em Tiago, do homem que despreza uma pessoa simples e abraça aquele que é mais, vamos dizer assim, mais bem vestido, mais vistoso. É o orgulho, é a falta de humildade que gera isso no coração do homem. Nesse caso aqui, queridos, nessa segunda parte, nós precisamos aprender a aceitar e a respeitar as nossas diferenças, sabendo que Deus está usando ambos os lados para que o seu nome seja conhecido. É muito interessante porque nós jamais chegaremos a algum acordo e nas nossas concepções, muitas vezes teológicas e doutrinárias. Mas essas coisas não devem nos separar quando essas coisas são secundárias. Pelo contrário, nós precisamos encontrar aquilo que nos une e nos tornarmos um na caminhada que dirigimos para o céu. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, versos 21 a 23, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós devemos trabalhar de tal forma unidos, para que o nome de Cristo seja reconhecido e glorificado entre todos os homens, até mesmo nas nossas diferenças. É muito perspicaz e interessante da nossa parte nós percebermos como que a fonte de um pecado, e um pecado que é contrário, a espinha dorsal da vida cristã, que é a humildade, ele pode se manifestar de várias formas. Onde, em primeiro lugar, estará a minha pessoa, e não a pessoa de Cristo. A glória de Deus, e não a minha glória. E foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para mostrar a glória de uma outra pessoa, a grandeza de uma outra pessoa, e não a nossa. E isso se manifesta no nosso dia a dia, aquilo que fazemos dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa caminhada para a escola, nosso retorno para casa, a nossa convivência nesse mundo, demonstra realmente quem nós somos. E nós somos chamados como discípulos de Cristo para viver isso que Ele viveu, né, nas nossas vidas. Vamos orar.
Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando o nosso coração. Que em especial possamos perceber nas nossas ações, ó Pai, que somos chamados a sermos humildes, a humildade que Cristo teve ao reconhecer quem realmente Ele era, porque Ele era o Filho de Deus, mas ao viver de tal forma que servia aos homens, que o nosso sentimento, ou suposto sentimento de grandeza, que possamos ter dentro do nosso coração, possa servir para engrandecer o nome do Senhor e para privilegiar outras pessoas e não a nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar